Alô, amigos, algumas informações bem rápidas para nós entrarmos no coração do programa desta quinta-feira. Este é o X da questão desta quinta-feira. Aqui está Éder Xavier, vereador da Câmara Municipal de São Caetano, advogado com banca de prestígio aqui em São Caetano, escritor e jornalista da Trombeta, que é tradicional aqui em São Caetano. A presença do Dr. Éder hoje aqui tem dois aspectos importantes. O primeiro aspecto é que você pode mandar o WhatsApp aqui para a nossa televisão, canal 3 da NET, da Web TV São Caetano. O nosso WhatsApp é 98834 1388. 98834 1388. O assunto de hoje é aquele assunto que surge toda vez que o país está em crise. Toda vez que a vaca vai para o brejo, como é que faz, como é que não faz? A gente culpa duas coisas: a educação e a pessoa que não sabe votar. É por isso que o diretor-geral deste programa, o jornalista Gustavo Baena, colocou como primeiro assunto de hoje para o Dr. Éder a importância do voto, a responsabilidade do voto, até porque tem eleição aqui em São Caetano. Você não está satisfeito com o Paulo Pinheiro? Então vai ter eleição aqui agora, você vai lá e vota consciente, escolha o seu vereador, funcione direito. O Éder tem uma filosofia, uma ideologia sobre esse assunto, ele vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas você vai ligar para cá e falar se está de acordo com o Éder, se não está de acordo com o Éder Xavier, no 98834 1388. Mas o mais importante é o segundo assunto de hoje. O vereador Éder Xavier, há algum tempo, tem defendido a criação de um polo de tecnologia aqui em São Caetano. Que é hoje não há país do mundo hoje que não tenha alta tecnologia. Não tem país do mundo hoje que não tenha desenvolvimento de informática. O Éder batalhou, o prefeito fulano de tal falou que aprovava, que contasse com ele, aí acharam um terreno, aí iam fazer... O Éder queria fazer o seguinte, queria criar um polo aqui em São Caetano, polo de informática, para atrair empresas. Isso aqui não depende de plantar, colher, não pretende de industrializar, é indústria sem fumaça. Muito bem. Aí o que aconteceu? O Paulo Pinheiro não fez pipoca nenhuma, o outro não fez pipoca nenhuma. Sabe o que aconteceu? Lá em Santo André tem um terreno maravilhoso que o Zaidan queria construir um poupa-tempo lá. Desculpe, o ex-prefeito Zaidan queria construir um poupa-tempo nesse terreno. Aí depois falaram, não, sabe, esse terreno está contaminado e não dá para fazer poupa-tempo aqui, coisa... Agora o Grana, desculpe, o atual prefeito Grana, sabe o que ele vai fazer? Ele pegou o projeto do Éder para fazer. Ele roubou o projeto do Éder. O Grana vai fazer um polo de informática em Santo André. Não que eu seja contra, pelo amor de Deus. E aí o pior da questão é o seguinte... que é o que apurou o diretor-geral, o jornalista Gustavo Baena. A prefeitura de Santo André está sem grana para fazer esse negócio. A situação não é só Santo André, a situação está difícil. Então, o que o Grana está fazendo? O Grana é esperto. O prefeito Grana é esperto. O prefeito Grana está tentando levar este assunto para aquele negócio que eles têm aqui. Aqui tem uma reunião de prefeitos. Tem um consórcio aqui, que o senhor sabe, né? Que reúne 6 prefeitos aqui da região do ABC e decidem. Então o Grana, que é muito esperto, está tentando levar para o consórcio a ideia para que o consórcio ajude a criar, o que é perfeitamente correto, não estou dizendo que não está não, o Grana está de parabéns. E aí o que acontece? O Grana vai dar para todos os municípios o igual tratamento, quer dizer, o centro não fica só um centro de Santo André, mas fica um centro de toda a cidade do ABC. Quer dizer, o que o Éder Xavier quis fazer aqui, que o Paulo Pinheiro ficou entusiasmado, mas não fez pipoca nenhuma, agora vai sair em Santo André. Mas esse assunto é o segundo de hoje.
Porque o primeiro de hoje é como a gente vai votar nas eleições desse ano. Toda vez que a pessoa assiste alguma coisa... a Lava Jato, a gente votou nesses caras, agora tem que aguentar, porque votou errado. Então, doutor Éder, com a sua experiência, porque o doutor Éder Xavier está dos dois lados da mesa. Ele é, ao mesmo tempo, eleitor, ele vota em alguém, ele é, ao mesmo tempo, votado, porque as pessoas votam nele e vão votar nele agora nas próximas eleições. O que o senhor acha? Bom, antes de me pronunciar sobre esse tema tão importante, né, que é a responsabilidade do voto, quero testemunhar aqui do prazer, da satisfação, da alegria, do entusiasmo de participar do programa X da Questão ao lado do Ney Gonçalves Dias. Muito experiente, um jornalista autêntico e verdadeiro, com uma história brilhante. Então, reitero, é uma satisfação estar junto com o Ney Gonçalves Dias. Na verdade, a Constituição Federal e a Constituição de todos os países tem esse conceito de que todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Então, quando é que o povo exerce mando e poder? É no voto. O voto tem todo o poder de modificar, de construir, de derribar aquele que está contra o Estado de Direito, contra a justiça, aquele que está metendo a mão, né, roubando os cofres públicos, se apropriando de coisa indevida. O voto tem a possibilidade, não é, Ney? De anular essas coisas maléficas para o cidadão, para a cidadã, quando o Estado tem que prestar um serviço, é ao contrário de prestar um serviço, Estado, município, Estado, a federação, tem a obrigação de cuidar, a obrigação constitucional de fazer investimento na educação, na saúde, no transporte. E aí, aquele que o povo elegeu, que fez uma promessa baseada só e tão somente em estudos de mercado, como se o povo fosse uma mercadoria, o marqueteiro prepara ele fala um montão de coisa, e quando ele está no poder, ele faz tudo ao contrário, em vez de servir, ele quer ser servido, ele vai lá para ser servido, não para servir. Então é no voto, a responsabilidade do voto, que é hoje o tema do programa, é muito importante. Então, penso que, e também tem uma coisa, né, o sofrimento pelo que o Brasil está passando, olha, desemprego, inflação, agora nós temos o Temer, será que fica, como é que está, quanto você lembra, o presidente do Senado, o outro, todos envolvidos aqui e acolá, é um sofrimento, porque nada se alinha. O Ney disse num dos programas já do ano passado, que o Brasil se desorganizou. Achei sempre a melhor palavra, desorganização generalizada no país. Então, o voto pode pôr fim nisso tudo, pode iniciar um outro momento, mas enquanto nós tivermos voto através da chuteira de bico duro. Eu te dou uma chuteira, você vota em mim. Tem uma coisa, o doutor Éder fala muito da bola de capotão. É verdade. O eleitor chega assim, é meio safadinho, ou bem safadinho. Por que é safadinho muito dos políticos, né? Porque ele vai para um cargo todo cheio, todo animado, um cargo público. Aí ele mete a mão no dinheirinho, faz um tontão de corrupção, guarda aquele dinheirinho, quando chega nas eleições tem dinheirinho para... Eu compro chuteira de bico duro, bola de capotão, camisa, e te dou e você me dá o voto. Olha, ele comprou até essas bugigangas, essas tranqueiras, ele comprou com dinheiro roubado. E aí ele dá o dinheiro roubado para você, não dá através de... muitos compram voto também com dinheiro, mas ele dá através de bens que foram adquiridos com o dinheiro do próprio povo. Então, isto não pode continuar assim, nós estamos em ano de eleição, 2016, e eleições no município, né? O município é a base do Estado, não tem Estado sem município e não tem federação sem Estado. Então, esse absurdo de trocar votos por quinquilharias, por porcaria, tem que acabar no Brasil. Só aí nós vamos avançar. Então o povo vai exercer mando e poder sem a interferência do poder econômico. Então a grande responsabilidade do povo é ser responsável, evidentemente, pelo seu voto.
Qual a responsabilidade do voto? Eu conheço essa pessoa. Essa pessoa tem um histórico. Essa pessoa tem uma proposta exequível. Por exemplo, em São Caetano nós temos 15 km², não tem espaço para nada. É capaz de um maluco vir aí, olha, é difícil, povo. Ele fala, vou fazer um aeroporto em São Caetano. E fala tanta bobagem, porque aeroporto, porque avião, porque não sei o quê, porque é capaz de falar que um aeroporto vai deixar o meio ambiente melhor, vai ter menos carro na rua. Cada absurdo que a gente ouve. E ele acaba sendo eleito. Olha, nós tivemos camarada preso. Estava preso o sujeito, ele pegou e foi eleito. Então, o sofrimento que o Brasil passa, talvez venha a induzir, estimular a ter muita responsabilidade com o voto. Também porque o povo que exerce poder, todo o poder do povo, seu nome é exercido, então que o povo exerça o seu poder a favor do próprio povo. O nosso WhatsApp é 988-34-1388. O WhatsApp do X da Questão é 988-34-1388. Você entra em contato conosco aqui. Pois bem, a Sirlene, do bairro Oswaldo Cruz, pergunta ao Dr. Éder. Dr. Éder, como é que nós vamos ter responsabilidade se só estamos vendo políticos sem responsabilidade? Sirlene. Sirlene, um abraço aí. Sirlene, é o seguinte, é uma ficção imaginar que lá no Senado, no Congresso, na Câmara Federal, em qualquer outro dos parlamentos, o sujeito pega um revólver, vai lá na presidência Você é o presidente aí da Assembleia? Aqui está o revólver. A partir de agora eu vou sentar naquela cadeira, eu sou deputado. Não é assim que é feito. Isso é uma loucura, é uma ficção, uma bobagem. Ninguém pode impor o mandato. O mandato é eletivo. O povo votou. E veja o nível de que nós temos hoje no Brasil. E você tem razão. Se a coisa está tão badernada assim, tão descontrolada, é absurdo. Absurdo como estão as coisas. Você vê, Ney, é possível na nossa cidade de São Caetano do Sul, essa conversa aí de maior IDH, todo mundo é rico, mas conversa, sabe, umas conversas sem fundamento, falácia. É possível. Nós temos vereador com 6 mandatos, jurássicos de todo tipo. A pessoa é boa, eu não estou falando da pessoa, do caráter da pessoa, talvez ele é boa, ele tem uma boa fé, é pai. Isso aí eu não estou dizendo. Estou do ponto de vista político, 6 mandatos, 7 mandatos, 30 anos vereador. Agora, ele pegou um revólver, foi lá e falou, eu quero ser vereador, e o presidente falou, então eu tenho medo de você, ser vereador. Ele não fez isso. Ele foi votado. E ele foi votado com o quê? Com proposta? Como é que o cara tem uma proposta? 30 anos, a mesma proposta? Será que ele evoluiu? Então, Sirlene, né? Sirlene. Sirlene, é o seguinte, e se nós perdemos a esperança? Realmente a coisa está difícil, esse pessoal tudo não presta, eu nunca acertei no voto, eu não vou votar mais. Quem vai tomar conta? Só picareta. Maldosos. Aqueles que vêm, buscam o mandato, como eu disse, para se servir e não servir. Que engana tudo, que fala tudo na campanha, não faz nada. Eu mesmo, para ser sincero, Sirlene, primeiro mandato, eu tenho lá uma certa frustração, viu? Até uma intensa frustração com o meu mandato. Porque como é difícil. Olha, Ney, vou contar uma coisa aqui para você, com toda sinceridade. Aliás, quando você é político do tempo que está hoje, quer ser sincero, é tudo mentira. Ninguém acredita na sinceridade. Mas cada um julga aí segundo o seu coração, isso que eu vou falar. Quando eu saí candidato, que eu resolvi ser candidato, eu disse assim para os meus eleitores, olha, eu vou fazer projetos polêmicos. Por causa da trombeta, do meu trabalho, da São Caetano da Rotaia pela 60 anos, eu quero que se lixe se eu fizer esse, se eu fizer aquilo. Por exemplo, eu tenho agora um projeto que eu venho lutando por ele, de reduzir de 19 vereadores para 9 vereadores. Né? De cortar 50% do salário. Então vem um e fala assim, é oportunismo. Então é por causa do oportunismo. Bom, mas então na campanha eu disse assim, Ney, eu vou fazer os projetos polêmicos, e aquele que votou no Éder, compareça, ajuda na Câmara. Eu estou contente que você votou, mas por que a frustração? Então eu fiz o projeto da Tribuna Livre. O meu projeto da Tribuna Livre era assim, o que é a Tribuna Livre? O cidadão que se sente ofendido, que o Estado, que o município não prestou o serviço que tem que prestar, ele vai até lá, se inscreve com responsabilidade, fazer injúria, difamação e calúnia, e aí dá a oportunidade, na frente dos vereadores, meu projeto, na frente dos vereadores, falar, olha, a professora tal foi ruim para mim, para meus filhos, me distratou, ou não tinha remédio lá, não sei.
Ele vai lá e fala, na frente dos vereadores. E o que os vereadores têm que fazer? Tomar atitude. Fiscal do povo, opa, não tem remédio por quê, Paulo Pinheiro? Esse é o papel do vereador. Então o cidadão ia falar na Câmara, lá na tribuna da Câmara, no plenário da Câmara, na frente dos vereadores. Eu fiz o projeto não tinha jeito moral e ético de não aprovar, foi aprovado, aí sabe o que eles vieram? Vamos fazer uma emenda no projeto do Éder. O meu projeto era para que ele comparecesse na sessão. Aliás, a sessão antigamente, Ney, era 4h30. Eu lutei bastante, passou para 5h30. Queria passar para 6h30. Ah, vai sair 10 horas, 11 horas? Pô, caramba, uma vez só que nós vamos lá, por semana, sai às 11 horas, meia-noite, mas dá a condição do povo chegar lá para assistir, porque está trabalhando. Bom, era 4h30, foi para 5h30. Então, o projeto é para falar na frente dos vereadores. Eles fizeram um adendo e aprovaram do jeito deles. O cidadão agora, descaracterizando o meu projeto, eles aprovaram os outros vereadores, vai comparecer na Câmara, quando foi uma vez por semana, às 9 horas da manhã. É brincadeira. E pior, eu pago o ônus de ter feito... o leitor pensa assim, foi ele que fez um projeto para as 9 horas. Meu projeto original está lá. Era no horário da Câmara. E eles aprovaram às 9 horas da manhã, não tem nenhum vereador lá. Não é hora de sessão. Então, o que eu faço? Meu mandato chega, não vou fazer mais nada. Eu não gostei muito, não aprovaram a minha tribuna. Quantos projetos? Caça-fumaça. Olha, eu tenho um projeto de caça-fumaça, Ney. Bom, se eu me entusiasmar aqui, eu tomo conta do programa, me perdoe, mas... Não, por favor. Você vê bem, o caça-fumaça. Aí quando vem a conversa assim para mim, tem muitos feirantes que levantam às 4, 5 horas da manhã, arruma o seu caminhãozinho, o seu caminhão, e aí ele não tem muito dinheirinho, que ele sofre muito. E aí ele vai fazer fumaça na cidade, e se a gente começar a prender todos os carros, porque tem que prender os carros que jogam, que destroem a vida das pessoas através do dióxido de carbono, monóxido de carbono. Então é melhor não fazer esse projeto. Cada conversa furada para não aprovar projeto, porque, lógico, eu tenho meus projetos polêmicos, reduzir salário de vereador, 19 para 9, eles estão, também não te aprovam nada. Então, o que eu preciso dizer aqui é que, eu não vou ter mais entusiasmo, vou ficar descoroçoado. Então agora eu não tenho mais entusiasmo. Eu paro. É Silene, você para também, o outro para também. Quem vai tomar conta, né? Só os tais dos picaretas, como falou o Lula há muito tempo atrás, que tinha muito picareta lá no Congresso. Eles vão tomar conta de tudo. Então nós temos que ter ânimo. É difícil, viu, Silene? É difícil mesmo. Mas é necessário que tenhamos ânimo para não deixar contagiar de vez a malandragem, a ruindade, né, daqueles que querem, como eu disse, se servir e não servir. Aqui na nossa TV Canal 3, da NET TV São Caetano, aqui na nossa Web TV São Caetano, nós sempre colocamos à sua disposição para você entrar em contato conosco. 988-34 1388. 988-34-1388 é o WhatsApp do X da questão. Estamos debatendo numa das semanas mais complicadas da vida política brasileira, em que o Procurador-Geral da República pediu a prisão do presidente da Câmara afastado, do presidente em exercício do Senado, pediu cana, do presidente do PMDB, maior partido do país, do ex-presidente da República, José Sarney. No caso do presidente Sarney, se o Supremo entender que ele deva ser preso, ele não irá para uma cadeia comum. O presidente José Sarney tem 80 e poucos anos de idade, 86 me parece, e se ele for preso, será prisão domiciliar. Ficará em casa com uma tornozeleira. Não estou dizendo que ele vai ser preso, estou dizendo se acontecer. Ele é a única exceção do grupo. Os outros três, se o Supremo disser que... Porque tem uma coisa também. É claro que ninguém sabe por que foi pedido. Mas vocês há de convir comigo que o Procurador-Geral da República, pela primeira vez na história do país, não ia pedir a prisão de gente tão importante se não tivesse algum motivo legal, concorda? Não é bobo. Muito bem. Então, o que acontece? Nesta situação em que nós vivemos no Brasil, surge novamente a questão da educação e o voto.
E o sujeito vai lá, rouba, apronta, arrebenta, aí eles culpam o povo não sabe votar, por isso que está acontecendo isso. Então o povo ainda tem que se ferrar com relação a isso. Doutor Éder Xavier, o Osmar, do bairro Santa Maria, diz o seguinte: parabéns, doutor Éder, por abrir os olhos do povo para os riscos da venda ou troca de voto. Benefício imediato e prejuízo de 4 anos. Ele está dizendo o seguinte: o sujeito que pega a bola de capotão, o sujeito que pega lá a caneta, a coisa, ele tem um benefício imediato, ele ganhou alguma coisa aqui, mas ele se ferrou nos próximos 4 anos, é isso que ele quer dizer. O Osmar é de Santa Maria. Osmar, sabe, o que você sente é o que eu sinto e tantos brasileiros sentem. O que acontece, Ney, é que normalmente nós também não temos muita opção de quem votar. A estrutura político-partidária, né, os fundamentos jurídicos, da constituição de partidos e da disponibilidade dos partidos, através do seu ideário, se postar para receber votos das eleições, esse negócio está muito ruim, né? Porque você vê, cria a situação para que os políticos profissionais façam as coligações, se acertem entre eles e de repente você tem 3 candidatos, 2, 3 candidatos que nenhum vale nada. Ou então você vota em branco, ou seja, de votar, mas precisa sair na rua o povo. Mas é muito complicado mesmo nós termos uma situação em que nós pudéssemos... Então eu vejo, por exemplo, Osmar, né? É o seguinte, nos Estados Unidos, então não é recriar aí algo, né? Reinventar a roda, mas nos Estados Unidos, o sujeito pode ser candidato avulso. Ele não está afiliado a partido nenhum, ele se candidata, faz a sua proposta e depois de um certo período ele tem que se ajustar dentro de uma filiação, fazer uma filiação partidária. Esse seria um dos caminhos. Agora, não é possível fazer coligação. O que nós sabemos no Brasil é que o candidato lá, vereador, ele tem 5 mil votos, o outro teve 1.000 votos, está eleito. Tem cabimento isso? Por quê? Por causa da coligação. Então, o sistema eleitoral, os ditames, né, jurídicos, de como se apresentar, como buscar mandato eletivo no Brasil, é a tal da reforma política, é um negócio também escabroso. E aí, é isso que acontece. Nós temos só 1 ou 2 candidatos, ou 3 candidatos, que não representam os interesses do povo. Mas houve lá uma série de questões, de interesses, de espertalhões, e só apareceu 3 candidatos que não valem nada. Osmar, realmente você tem razão, é difícil essa tal situação. Muito obrigado, você que está em contato conosco aqui, ligando para o WhatsApp 988-341388, aqui do canal 3 da NET TV São Caetano e aqui na Web TV São Caetano. E nós aguardamos também a participação dos internautas. Estamos falando de um assunto que interessa a opinião pública e particularmente aqui em São Caetano vai ter eleição para prefeito e para vereador daqui a 6 meses. Então, a gente se prepare porque a coisa não está brincadeira. Doutor Éder, tem uma pergunta aqui da Diva, que é de São Paulo, que eu suponho que seja uma internauta e que, portanto, tenha feito a pergunta pela internet. A Diva de São Paulo diz o seguinte: o que me espanta, o que me desanima é ver que jogam a culpa no povo que vota errado. Mas as coisas estão ruins e ou temos que escolher o que está aí ou voltar ao passado, que tem sempre os mesmos. Isso é uma coisa séria, porque fica uma ditadura viciada. Não, você pode votar. A liberdade existe. Isso aqui é Estado de Direito. Você só pode votar no A e no B. Quer dizer, é complicado. É democracia viciada. Diva, olha, isso é absurdo, absurdo, absurdo. A resposta já está aí. A sensatez, o conhecimento, a experiência do Ney Gonçalves Dias, aqui no nosso programa X da Questão, você já falou, né? Tem cabimento. Tem cabimento o que acontece. Eu tenho lutado, sabe, há muitos anos, Ney,
para que essa história, essa conversa, essa maldita conversa de reforma política. Olha, eu estou com 60 anos, eu acho que uns 50 anos tem a tal da conversa de reforma política e nunca dá em nada, não modifica nada. Os caciques do partido fazem o que quer, vende partido, tá, faz essa confusão toda. Isso é absurdo, absurdo, absurdo. Então, realmente, a história de partidos no Brasil, então eu tenho notado pelo seguinte, por que o povo não pode fazer, Diva? Por que o povo não pode fazer o seguinte? O povo não fez, Ney, a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa é muito importante. Quem é que fez? Foi o povo, porque a Constituição dá a oportunidade de lei de iniciativa popular. O povo faz o projeto de lei, manda lá, e aí, se o povo faz o projeto de lei, os deputados não vão ficar um pouco preocupados em não votar, né? Porque é o povo que fez. Então aprovou aquela lei da ficha limpa, que é muito importante para sanear as picaretagens que tem na política, no Brasil e no mundo todo, vai. Agora, então, este projeto, esse trabalho, poderia ser feito também para criar no Brasil, através do povo, dos sindicatos, da ABI, da OAB, das igrejas. O povo deveria fazer um projeto de lei de iniciativa popular, viu, Ney? Poderia fazer uma lei que fosse lei de acesso a mandato eletivo. Para com essa conversa de reforma política, isso nunca sai. Lei de acesso. Então eu quero acessar, eu quero ter um mandato. Eu tenho que cumprir aquela lei. Mas o povo faz a lei. Será que nós vamos fazer, esse povo faria reeleição? Será que o povo faria uma lei que os caciques do partido fazem o que quer com o partido? Será que numa ampla discussão com a sociedade civil, nós iríamos materializar o ideário de uma lei que o partido tem todo tipo de gente ruim naquele partido e ainda vai buscar dinheiro do povo? O povo ainda paga aqueles benditos candidatos de partido, porque tem o tal do diabo do fundo partidário. Um partido tem 50 deputados, 40 desses deputados estão respondendo todo tipo de processo. E de repente nesse partido vai lá e pega um montão de dinheiro para sustentar essa situação. Então isso está certo? Então veja, Ney, se o povo se unisse para fazer através do povo, não da raposa tomando conta da galera. Você acha que um político vai fazer alguma coisa? Não vai fazer. Então, o povo fazer uma lei de acesso ao mandato eletivo, onde coibisse toda essa história e até criasse, como eu venho falando aqui, criasse a possibilidade de um cidadão, uma cidadã, mesmo estando na filiação partidária, lançar a sua candidatura, lançar o seu propósito e depois, num certo momento, é evidente, tem que se abrigar num partido. Então, desse jeito, nós não vemos renovação. O que nós temos visto em São Caetano do Sul, por exemplo, é voltar ao passado. A opção de São Caetano hoje, quais são? Tem um candidato que é o prefeito, não está muito bem. Não está muito bem ele, para onde nós vamos? Para o passado, que deixou 300 milhões de reais para nós pagarmos. Nós vamos votar assim, o Paulo Pinheiro não foi tudo que eu queria, a expectativa que eu tinha. Então sabe o que eu vou fazer? Toma o outro adversário, toma Auric aí porque eu não gosto de você. Isso não é voto consciente. Isso é voto para dar o troco, como se político fosse para ser apedrejado. Tem uns que até apreciam. Mas na grande maioria, né, dos políticos, tem uma grande base de pessoas que estão bem intencionadas. Eles precisam ser amparados pelo povo. Como eu disse na minha campanha, quando eu fizer um projeto polêmico, vem me ajudar. Vai na rua, ajudar a ideia, não é ajudar o Éder. Então, se tem uma boa ideia, está tramitando na Câmara, vai lá, se eu tive 1000 e poucos votos, comparece 500, entra naquela Câmara lá. O Éder está cumprindo o projeto dele que ele falou, mas sozinho, uma andorinha não faz verão. São 18 vereadores, estão viciados, a grande maioria, tudo os tal jurássicos que eu falo, 7, 8 mandatos, 6 mandatos. Então, meus amigos, é necessário esquecer a história, Diva, esquecer a história da reforma política e nós criarmos uma lei de iniciativa popular, através da Constituição que permite a lei de iniciativa popular, criarmos uma lei da sociedade civil, feita pela sociedade civil, um projeto de lei de iniciativa popular, que faça, então, um projeto de lei chamado assim, projeto de lei de acesso a mandato eletivo. Que o povo faça. O povo não vai permitir, o povo não é bobo não vai permitir que haja brechas nessa lei para haver tanta sacanagem, desculpa a expressão, que há no Brasil e tanta corrupção. O presidente Michel Temer montou um ministério
E depois apareceram denúncias e 2 ministros caíram. Aí a pessoa fala, mas o Temer não sabia que essas pessoas estavam envolvidas? Sim, sabia que estava sendo investigado, mas não transitou em julgado. No Brasil você só não pode fazer as coisas sem transitar em julgado. Até lá você não, funciona assim. Muito bem, mas aí começaram a aparecer grandes disputas do segundo e do terceiro escalão. Verdade. Aí o que o presidente Michel Temer fez? Fechou a porta, falou, acabou, não tem mais nomeação nenhuma. E eu vou colocar as normas para as futuras nomeações e elas deverão privilegiar a parte técnica. O que não vai alterar muita coisa para os partidos, porque o sujeito vai procurar alguém no partido, um médico, um advogado, vai apresentar a ficha dele e isso que devia ser feito pelo governo é feito por aquela pessoa que vai indicar. Muito bem. Agora, doutor Éder, esse negócio não pode dar certo, nem com o presidente Dilma, nem com o presidente Temer. Esse negócio de coalizão, o que eles fazem? Uma série de partidos apoia o governo, vota a favor do governo, mas desde que o governo nomeie para os cargos públicos as pessoas que eles indicarem. O que está certo? Eu não estou dizendo que está errado, não. Se o partido político apoia, ele deve participar do governo de alguma forma, no segundo, terceiro e primeiro escalão. Agora, o que não pode é ser insaciável. Quer dizer, o deputado apresenta hoje amanhã ele quer nomear o outro, porque descobriu que tem uma vaga em tal lugar assim, porque o outro compadre dele está reclamando que quer ser nomeado, aí não tem como segurar, não tem como... Não tem, né? Assim fica difícil. Você sabe onde eu penso que nasce isso, nessa distorção? Se você pegar todos os manifestos de partidos, os estatutos do partido, aquilo que o partido vem defender, quase todos são iguais. Não todos tem diferença. Um do outro, tudo igual. O que nós não temos no Brasil é assim, este partido de verdade, com o histórico dos seus membros, defende aposentado, por exemplo. Este partido, quer dizer, defende tudo, vota direitinho, tem consciência, mas ele tem uma força, a sua base, a iniciativa desse partido foi para aposentados. O outro para o esporte. Quer dizer, partidos que estão, um mais esquerda, claramente esquerda, outro de centro, outro de direita, cada um com a sua história. Então a história que, a base da história desse partido é que sempre lutou por isso, agora com o mando e o poder, com acesso a mandato eletivo, tendo mandato, ele vai continuar lutando por uma... Mas não, no Brasil é uma bagunça generalizada, todos os partidos falam de tudo. Aliás, eu vejo, sabe, Ney, muito engraçado, há tempo, o camarada é candidato de um partido, bem à direita, e ele vai fazer um comentário. Quando ele é entrevistado, ou quando ele vai na casa fazer uma reunião, se falar de qualquer coisa da esquerda, ele concorda com a esquerda. Ele não defende o posicionamento dele à direita. Se for do centro, ele fala do centro também. E pior, se perguntar tem uma personagem que eu acho muito engraçado, um dos programas de televisão, João não sei o que, político. É muito engraçado isso. Porque se você perguntar negócio da NASA, como é que faz para ir para a Lua, ele sabe. Se você perguntar para ele de futebol, ele sabe. Se você perguntar para ele a história, não sei de que, ele sabe. E se você perguntar o que o Nero fez lá em Roma, ele também sabe. Isso é muito engraçado. Primeiro, o programa do partido dele abrange tudo, não sabe se é esquerda, se é direita, não sabe o que defende, não sabe nada desse partido. E põe ele para falar, ele fala de tudo, mas é absurdo. Absurdo. Você põe um desses políticos profissional, mas ele não tem a humildade de falar, entrevistador, eu sou do lado de cá. Eu sou aqui, eu tenho essa tendência, e eu discordo disso aqui realmente. Eu sei o que eu estou defendendo. E quer saber, eu não sei como é que faz para... quantos cromossomos tem. Eu não sou genética, eu não conheço engenharia genética. Mas se falar de engenharia genética, não tem diabo que os políticos profissionais não saibam. Sabem de tudo. Ele sabe de tudo da vida, da evolução. E o que ele sabe do partido dele? Não sabe o que está defendendo. O senador vai falar. O senador... E ele vai lá e fala um montão de coisa. Ninguém sabe nem o que ele está falando, não defende nada. Agora você vê, em São Caetano do Sul, não sou melhor, tenho vaidade, tenho paixões, o ser humano é mais ou menos a mesma coisa. Mas eu estou lá na base, eu sustento, seu Paulo Pinheiro, aqui o senhor está errado. Aqui o senhor acertou. O ex-prefeito ali, que você deixou a dívida mesmo. Então, agora, o vereador não sabe o que está falando, não sabe se defende um. Esse aqui vai ganhar, então eu defendo ele. Aqui ele vai ganhar. Ninguém nasceu grudado. Será que está na certidão desses políticos, certidão de nascimento? Seu nome é fulano de tal, você vai ser político.
Não está na certidão de nascimento. É um ser humano que depois, com o passar do tempo... E ele então acha que ele tem que ser político de qualquer jeito. Ele apoia Joãozinho porque o Joãozinho está na frente. Ele apoia Pedrinho porque o Pedrinho está na frente. Assim, nós não vamos consertar o país, vamos ficar cada vez pior e cada vez mais na mão de picaretas. Só uma breve informação rápida aqui. A única notícia boa que nós vamos dar hoje aqui, no X da Questão, programa que tem a direção-geral do jornalista Gustavo Baena, é o seguinte: no Brasil, doutor Éder, e no exterior, quer dizer, as pessoas que opinam, que sabem do que está acontecendo, acham que a equipe econômica do governo interino, do presidente Michel Temer, é talvez uma das melhores dos últimos tempos. Ou seja, o presidente Michel Temer conseguiu trazer para a área econômica pessoas extremamente competentes, pessoas que estão lá para ajudar o país, reconhecidamente competentes. Não, basta dizer que o ministro da Fazenda, o senhor, foi presidente, o ministro da Fazenda, ele foi presidente do Banco de Boston, no mundo inteiro. No mundo inteiro ele foi presidente. Então, ele trabalhava nos Estados Unidos. E ele estava nos Estados Unidos quando o presidente Lula, o ex-presidente Lula, convidou ele para vir para o Brasil, para ele ser o ministro da Fazenda da presidente Dilma. Mas aí ele falou que tinha que nomear todo mundo, não sei o que, a presidente Dilma não gosta dele. Então, você está vendo, inclusive, que o PT não fala muito dele, sabe? Deixa o ministro da Fazenda quieto lá, o ministro Henrique Meirelles. E outra coisa rápida aqui, doutor Éder, o Ilan Goldfam, esse senhor, é outra pessoa extremamente competente. Esse senhor já foi diretor do Banco Central, trabalhou lá já. Hoje ele é o diretor-chefe da equipe de economia do Banco Itaú, Unibanco, que é o maior banco privado do país. Então, é também que está presidindo agora o Banco Central. Isto colocado, temos aqui uma informação, só falando isso para o doutor Éder tomar o fôlego. A Nova Gerte, doutor Éder, uma telespectadora de Nova Gerte, o Mauro, de Nova Gerte, ele diz o seguinte: doutor Éder, é possível o povo ser representado através de um partido novo como o PROS, que vem mostrando algo diferente na cidade? Então, eu queria que o senhor situasse, Mauro Nova Gerte, queria que o senhor situasse aí o PROS aqui em São Caetano para eu poder entender o que ele está querendo. Eu queria dizer a você, pelo espírito que nós viemos desenvolvendo sobre esse tema da responsabilidade do voto, o seguinte: tem uma frase que eu acho muito importante, viu, Ney? Muito bacana. O sofrimento é a mãe de toda a solução. Então, você sofre bastante, você quer sair do sofrimento e você tem que encontrar uma solução, né? Então, nós temos sofrido tanto com o partido, porque como eu falei antes, os caciques do partido fazem o que quer com o candidato. Você tem uma boa ideia, você quer defender a ideia, você tem lá um bom discurso, você tem condição moral, ética, mas se não tiver afinado com os interesses menores do cacique, ele nem deixa você ser candidato. Precisa estar afinado. Você pode ter. Agora também você pode ser um incauto, um despreparado, mas se você vai servir de peça, né, um marionete do chefão do partido para tomar dinheiro dos outros, dinheiro público, então aí pode ser um despreparado que vai. Então tem todas essas distorções que nós comentamos até agora. O PROS é uma expectativa que nós temos, né? O Partido Republicano da Ordem Social, o PROS é uma expectativa nova, é um partido novo. Até agora nós não temos informação de que desastre, perto dos desastres, das mazelas todas. Inclusive, o senhor está fazendo parte do PROS aqui em São Caetano. Então, eu me filiei ao PROS, né, dentro dessas oportunidades de nova filiação, que é a legislação que eu também não acho muito interessante, precisamos discutir um dia se é possível você ser eleito por um partido dentro de um programa, é que eu falei, todos os programas é tudo igual, dentro de um programa e depois abre-se uma brecha para você deixar o partido. Então, aquele ideário que você defendeu não vale mais, você vai para um outro partido totalmente contrário. Até como aqui já falamos, o camarada tem 10 mil votos, não é eleito, outro tem 500 votos, é eleito, é um absurdo. Mas
nós temos também uma outra, conversou conosco uma outra internauta, uma outra cidadã que vai pela TV SC Canal 3 da NET, conversou conosco assim, olha, em outras palavras, se todos os políticos, a situação está tão ruim, como é que nós vamos fazer, né? Muito ruim. Agora, eu vejo no PROS um grupo de pessoas diferenciadas em São Caetano do Sul, tem um histórico, cada uma das pessoas que estão hoje filiadas, até os pré-candidatos, tem um histórico de independência. Nós temos convivido em muita harmonia, são várias mentes pensando junto. Espero que eu mesmo não venha decepcionar com o partido não venha se decepcionar comigo, e que nós... Porque eu falei que o sofrimento, né, é a mãe de todas as soluções. O sofrimento, a angústia, as tristezas, as frustrações, é a mãe de toda a solução. Então, o Brasil está sofrendo tanto, será que não vai aparecer um lenitivo? Quem sabe possa ser o PROS, né? Um lenitivo para essa dor, para esse sofrimento do país. Também, você concebe que uma sociedade consiga sobreviver, buscar os seus interesses, distribuir para o bem comum, tomar conta do cidadão, sem atividade política partidária? É possível. Não tem como. Ninguém conseguiu bolar um jeito, criar um jeito, nem um cientista do comportamento, sociólogo, não conseguiu, não tem governo e vai tudo bem. Não tem como. Não, eu vejo que isso é impossível. Agora, ou se tem que ter políticos, governo, ideários, se tem que ter, mas não consegue se instalar coisas boas, qual a opção? Desistir? Ou participar? Então nós estamos participando do PROS com a esperança de que, lógico, qualquer partido onde tiver o ser humano tem as suas fraquezas, as suas vaidades, as suas paixões, certo nível, né? Então, quem sabe o PROS venha a ser em São Caetano do Sul, até porque em São Caetano do Sul é uma vitrine para o Brasil. Qual é a cidade, você que acompanha aqui o programa X da Questão com o Ney Gonçalves Dias, qual é a cidade de maior índice de desenvolvimento humano do país? Muitas vezes, né, eu uso lá a tribuna e falo, eu posso, em nome do povo, seria uma jactância pessoal, eu posso, e nós, São Caetano do Sul, tem que discutir dessa tribuna também as causas, os problemas, as coisas de nível nacional. Você vai subir na tribuna e falar só de São Caetano. Em alguns momentos os vereadores precisam falar, porque nós estamos falando do parlamento, né? E o vereador é tão importante, é mais importante que o senador, tudo, porque o vereador está perto do povo. Né? Então nós vamos falar, os vereadores de São Caetano do Sul têm uma grande responsabilidade, porque ele vai falar da tribuna para o Brasil. Por que fala para o Brasil? Porque tem uma chave que abre o Brasil para prestar atenção em nós. Que chave é essa? São Caetano do Sul, segundo a ONU. Não é uma consultoria lá, um negócio de pesquisa do fundo de quintal. A ONU diz que São Caetano do Sul é o maior índice de desenvolvimento humano. Aliás, a Constituição busca o bem comum, então tem um aspecto humano, né, inserido no espírito da Constituição, proteger o ser humano. Então o maior índice de desenvolvimento humano é São Caetano. Então nós temos sim a autoridade para falar do Brasil. Olha, aqui na nossa cidade é o maior índice de desenvolvimento humano. Então você aí que está fazendo uma porção de coisa no Brasil que não é boa, humano, que você, cidadão, possa falar para o Brasil, que você, São Caetano, fale para o Brasil e ensine o Brasil a buscar o índice de desenvolvimento humano que São Caetano do Sul conquistou. Então, eu só vejo essa maneira de São Caetano se inspirar, de participar. Ficar sem a participação é muito difícil, né? O X da Questão no canal 3 da NET TV São Caetano e na Web TV São Caetano com o vereador Éder Xavier, direção-geral do jornalista Gustavo Baena, volta já já. Novos horários em nossa programação. De segunda a sexta, 4 da tarde, Marcos Savoy comenta o que é notícia em São Caetano e no ABC. Informação e prestação de serviços. É o jornalismo sem rabo preso, sem papas na língua e sem limites. Agora, de segunda a sexta, ao vivo, às 4 da tarde. Na TVSC, a TV de São Caetano. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Alô, amigos do canal 3 da NET TV São Caetano. Alô, companheiros internautas da Web TV São Caetano. Com o vereador Éder Xavier, com a direção geral do jornalista Gustavo Baena e com a realização da equipe técnica da TV São Caetano, nós vamos agora para o segundo tempo, para a segunda parte do programa de hoje, que é o seguinte: uma saída para São Caetano não ficar na dependência da indústria, ou seja, novos caminhos, novas alternativas, áreas de serviço, que é o que sugere aqui o jornalista Gustavo Baena. E eu queria colocar aqui de início aquela história lá, porque eu não sei se vai dar tempo de falar sobre esse assunto o tempo todo. O Dr. Éder, desde que eu me conheço por gente, o Dr. Éder tem defendido a criação de um polo de informática em São Caetano, um prédio cheio de box, onde pessoas comercializem seus produtos, fazem pesquisa, criem novos aplicativos e que tenha lá um mínimo de incentivo, que seja pelo menos do município. O município dá o prédio, o resto a gente toca para frente. O prefeito Paulo Pinheiro ficou entusiasmado, mas também não saiu do lugar. Resultado, Santo André lançou. O Grana lançou agora o polo de... Inclusive ele não tem dinheiro para montar, está pedindo para os prefeitos, o senhor está sabendo disso, né? O que não quer dizer que o Grana não tenha todo o direito de fazer alguma coisa que o prefeito Paulo Pinheiro não fez. E claro que ele tem todo o direito. Não há dúvida. Há muitos anos passados, eu fiz parte da diretoria da Associação Comercial de São Caetano. Já há 30 anos passados, eu fiz parte da diretoria da Associação Comercial quando o presidente era Mustafa Abiduni, um homem muito competente. E que lançou a pedra fundamental do edifício da associação e fez muita coisa, o senhor Mustafa Abiduni. Empresário da cidade, cônsul da Jordânia aqui no Brasil. Então, nós já naquela oportunidade sentíamos um grande problema há 30 anos. Qual é o problema? São Caetano do Sul não tinha naquela oportunidade, passado 30 anos, ele não tem uma vocação definida. Pergunto para você que nos acompanha aí, você tem certeza, você tem informação, você está municiado? Aliás, pega o Atlas, o Atlas informa isso, o SEAD informa isso. O SEAD é um departamento do Estado de São Paulo que passa todo tipo de informação de todos os 645 municípios do Estado de São Paulo, quanto ele fatura, quantos empregados tem, e qual é a indústria e tal. Então, São Caetano, é só pegar essas informações, não é nada que nós estamos criando aí politicamente nesse ano eleitoral. Então, São Caetano do Sul não tem, você sabe que não tem, uma vocação definida. Pergunto, São Caetano, ela tem uma estrutura arrimada na administração pública, sustentada pela administração pública, pelo ideário da administração pública. São Caetano tem, na área da indústria. Nós não temos nem espaço para mais nada. Duvido que tenha aqui 10 terrenos ou áreas com 10 mil metros. Não tem, São Caetano. A não ser que vai demolir tudo, aparece muita área. Mas nós não temos nada de sustentação com as indústrias. Não temos, o nosso comércio é fraco há muito tempo. Não é forte o comércio de São Caetano. Porque desde os nossos avós, dado a situação geográfica de São Caetano, está perto lá do Ipiranga, está perto de São Paulo, nossos avós guardavam o melhor sapatinho, o melhor terninho, a melhor roupinha, recebia o salário, colocava aquele sapatinho e tal, pegava a família e ia gastar lá. Então isso ficou, né? Isso ficou como tradição. Então nosso comércio não é forte. Não temos programa para atrair a indústria, não tem espaço para trazer a indústria. Né? E na prestação de serviço também, houve alguns incentivos, o ex-prefeito Torello criou uma situação de impostos e atraiu empresas. Mas já foram também embora, hein? A empresa de uma área de computação aqui, faturava muito, era interessante para a arrecadação de São Caetano, isso foi embora também.
Então nós não temos vocação em São Caetano do Sul. E nós precisaríamos unir todas as forças políticas, aí sim, unir todas as forças políticas de São Caetano e criar uma situação estrutural administrativa, para que pudéssemos atrair a iniciativa privada para que São Caetano encontrasse a sua vocação. O que eu quero dizer com vocação? Ney, será que aqui perto de nós, ou em São Paulo, tem uma cidade que ela é conhecida como a cidade do vinho? Tem, São Roque. Será que nós temos uma cidade do bordado? Tem, Monte Sião. Será que nós temos uma cidade do móveis colonial? Tem, Itatiba. Será que nós temos de porcelana? Tem, Pedreira. E assim por diante. Muitas cidades têm uma vocação fundamental, que chama a atenção do consumidor. Então, se eu vou lá buscar a porcelana, eu almoço lá. Não é isso? Exato. O meu carro, o carrinho da minha gasolina, eu abasteço lá. Tá. Furou o meu pneu, né? O borracheiro lá vai pegar. Então, quando se tem, como uma cidade tem algo, e São Caetano do Sul precisa disso, precisa só porque eu quero. Entra no dado do Atlas do IBGE, como disse do SEAD, está lá, nos últimos 10 anos, Ney, nós perdemos 16% da nossa arrecadação. E o que é pior disso tudo, mas muito pior mesmo, é que a nossa arrecadação, né, que a arrecadação a prefeitura recebe para poder pagar os seus compromissos. Então é isso que é a arrecadação. Né? A arrecadação, quase 40%, sabe do que é? De duas empresas, da General Motors e da Petrobras. A Petrobras com ICM, porque distribui mercadorias derivadas de petróleo, e a indústria. Agora, você vê uma coisa, nós não estamos vivendo uma crise econômica no país, não caíram as vendas de automóvel, é porque nós estamos com a exportação ainda, que sustenta muita coisa. Mas aqui no Brasil, o consumo de automóvel, aqui acesso ao automóvel e veículos de modo geral, caiu muito, até os próprios veículos, os caminhões, etc. Então, porque a indústria também parou e tal. Aliás, falar nisso também, hein? Que absurdo, absurdo, absurdo como está essa estrutura das nossas estradas, né? Você põe um caminhão lá, ele arrebenta o caminhão, o frete fica mais caro, nós não temos estrutura para competir, porque não temos infraestrutura no Brasil. Bom, então, o que acontece é que as coisas estão tão difíceis do ponto de vista administrativo e nós precisamos encontrar uma solução para São Caetano do Sul, para não ficar a nossa estrutura em duas empresas. Teve um período, viu? Teve um período que, porque estava lá o PT, em Mauá, que queriam tirar o espaço da refinaria de petróleo que gera o ICM e levar embora para lá. Então, se uma dessas empresas for embora, acaba, bal, São Caetano. Porque nós não temos uma vocação definida. Então, quando cai o automóvel, cai gasolina. Cai tudo. E a arrecadação, eu não quero ver como é que fecha esse ano a arrecadação do São Caetano do Sul. Então nós precisaríamos encontrar uma vocação. E a vocação que eu sustento, como você disse, há muito tempo, há 30 anos, lá na Associação Comercial, é que São Caetano encontrasse sua vocação na área de tecnologia de informação. Ney, a tecnologia de informação ela é tão complexa, tão maravilhosa, abre oportunidade de faturamento limpo, a indústria sem fumaça, etc, etc. Para terminar essa conversa, você vê bem, nós estamos, Ney, olha só São Caetano do Sul, geograficamente nós estamos maravilhosamente, Deus colocou São Caetano num lugar bom, porque, quer saber, são 4 milhões e 200 consumidores A e B que consomem 700 milhões de dólares ano, esse estudo não é meu, é estudo da titular da área de TI, Tecnologia de Informação, da USP. Então, assim, nós temos a 60 minutos de automóvel, tem 60 minutos de automóvel, lógico que está engarrafado, trânsito é outra coisa, mas teoricamente, nós temos esse potencial de pessoas consumidoras. Então, se São Caetano do Sul fosse, como essa cidade do vinho que eu falei aqui, da porcelana, de Itatiba, de móveis colonial, pensei em computador, pensei em TI, comprar, vender, trocar, RH, lançar produtos, combater pirataria na América Latina. Se o cidadão pensa nisso, as indústrias pensam nisso, né? O Estado que vem coibir pirataria também vamos para São Caetano. Vamos para São Caetano que tem tudo. Não tem a rua lá das noivas. Quanto mais comércio, quanto mais concorrência, mais chama a atenção. Então São Caetano tem que encontrar a sua vocação. E eu não vejo nenhum candidato a nada, a prefeito, já há muito. Nossa, aliás, tem outro problema também. Como tem coisa? Nós tivemos só 8 prefeitos eleitos. 8 prefeitos eleitos. Esse é o 9º. A nossa cidade... A história de São Caetano é muito recente. Muito recente. Então, nós nem tivemos oposição à situação. Aquele prefeito primeiro, Bacei, Pampanella, você que vai ser o prefeito, e foi. O outro senta lá, o Bright, agora é você, Tortorelli, e foi. Tortorelli fala, agora é você, Auric, e foi. E assim vai. Quem rompeu isso foi o Paulo. Por uma circunstância também que a coisa estava caindo e tal. Então, nós precisamos encontrar uma vocação e aqueles que se propõem a ser prefeito da cidade têm que mostrar como é que
tem que mostrar algo palpável. Porque tem outra coisa também, viu, ô Ney? Se o camarada é candidato aqui, ele tá a prefeito, ele fica numa situação difícil se ele não tiver condições de experiência para levar uma proposta exequível para a população. Porque nem você acha mesmo que o candidato a prefeito vai dizer assim, vou asfaltar a rua, todas as ruas asfaltadas. Vou iluminar, toda a iluminação. Sabe o que eu vou fazer no meu programa, o candidato? Eu vou arrumar o esgoto aí, tratar o esgoto, 100%. Eu vou fazer escola, tem escola para todo lado. Aliás, na área de saúde que criticam tanto, nós precisamos ver uma outra coisa. Nós temos aí à disposição mais de 1.000 leitos para 150 mil habitantes. A Organização Mundial da Saúde diz que para 150 mil habitantes, 350 leitos. Agora o que falta é gestão. Então o candidato nem sabe o que falar. Ele precisaria falar, esta é uma mensagem interessante que eu peço que o PROS já decidiu levar agora nas eleições. Ou seja, vamos conclamar na hora de eleição, no ano eleitoral, a população a dar força para aquele que tem o ideário de criar uma situação para São Caetano do Sul que não venha depender da General Motors nem da Petrobras. Agora, aqui no Canal 3, eu acho, doutor Éder, a sua ideia muito boa, pois tantos profissionais da área de tecnologia são formados nas universidades da cidade, mas tem que trabalhar em São Paulo. Isso aqui também já é outra. Quer dizer, o Chito estuda aqui na faculdade, mas tem que trabalhar em São Paulo. É o Diego Martins do bairro Olímpico. Olha, no Brasil aconteceu um negócio, também o Brasil não recriou. Aliás, nós temos pensadores, né? A miscigenação, a mistura das raças, criou uma série de problemas para o Brasil. Você tem lá no norte um sistema, no sul e tal. Mas por um outro lado, criou um benefício. O brasileiro tem uma criatividade no mundo todo. Quando esse Meirelles aí, como você disse, dirige um banco Boston mundial, é porque aqui no Brasil ele tem uma formação, tem experiências, e assim na área de comunicação também, de marketing, bom, no direito também, a criatividade, por força, penso eu, da miscigenação, a mistura de raças, de experiências que vieram da Europa para cá. Aqui, por exemplo, São Caetano, Ney, veio um contingência enorme de italianos, depois portugueses, depois espanhóis. Então, essa mistura de raças deu em alguma coisa também boa, que é a mistura de miscigenação que dá uma grande criatividade para o povo. Então, nós criamos uma coisa, que aqui falou das universidades, muito importante, as incubadoras. É cópia de fora, mas tal. Então, aqui na Universidade de São Caetano podemos lançar incubadoras, os mocinhos vão lá, começam a pensar alguma coisa, porque o jovem tem capacidade de pensar também, o jovem tem tantas informações, que hoje o jovem guarda tantas informações, então começa algo pequenininho, a universidade, ou a USC, dá incentivo para aquele pensador, para aquele que é um cientista, que vai criar alguma situação. Então, das incubadoras, na área de tecnologia de informação, podemos fazer muito disso. Em síntese, está chegando no final do programa, mas nós precisaríamos falar eu e você, falar com o nosso diretor-geral, o Gustavo Baena, para que ele venha um dia, que ele possa dar a oportunidade para nós discutirmos do programa com a população de Caetano, aquele que acompanha o X da Questão, o internauta, aquele que pela TV, no Canal 3, da NET TV, que acompanha, para discutirmos juntos como vamos salvar a economia de São Caetano do Sul. Seria um bom tema para o programa. O Gustavo Baena, o diretor do programa, está falando aqui no meu ouvido para cumprimentar o senhor, porque diz que o senhor foi hoje especialmente brilhante no programa. Esse é o Ney Gonçalves e o Gustavo Baena, nosso amigo.